os louvores divinos. Demorava-me no princípio da pregação o mais possível no templo. Parte do tempo orava ao Pai, parte entretia-me em recitar os louvores divinos, e ainda mais a pregar e ensinar aos simples o caminho do céu, consolando-os nas aflições, ensinando-os a padecerem e sofrerem. Assim passei muito tempo de minha vida. Não julgues, esposa minha, quando ouves dizer que passei parte do tempo recitando os louvores divinos, que isto fosse quase supérfluo, uma vez que em todas as obras louvava o Pai divino. Era necessário que o louvasse sempre com os novos cânticos de louvor, lhes prestasse tal culto em nome de todos os irmãos e suprisse as omissões deles. Porque enquanto vivi na terra, procurei sempre solver a obrigação de meus irmãos para com o meu Pai e suprir todas as suas falhas. Minhas obras, de qualquer espécie, eram todas muito agradáveis ao Pai, mas particularmente os louvores que lhe tributava, porque a minha divina sabedoria encontrava sempre novos modos e novas ideias divinas para louvá-lo, e muito lhe aprazia haver então na terra o louvor conforme ele merecia, uma vez que era louvado pela própria soberania, pela própria sabedoria divina. Fazia-o ainda para dar exemplo a meus irmãos, os quais, em meio das mais graves ocupações, devem encontrar tempo e modo de orar e de recitar os louvores que, de acordo com a sua obrigação, devem a meu Pai e não podem se esquecer do cuidado com a própria salvação. Pois enquanto se empenham em ensinar aos outros o caminho para o céu, não se esquecem de avançar e serem os mais solícitos em entrar pelo mesmo caminho. Enquanto estava orando ao Pai, observava-se no templo grande silêncio. Não havia quem houvesse levantar a voz, nem negociar como de costume, pois a minha pessoa incutia em cada um grande respeito. Entretanto, de volta para casa, aqueles que me haviam ouvido iam pelo caminho glorificando e louvando a minha pessoa, e juntos agradeciam a Deus por lhes ter mandado tão grande consolador, pois percebiam bem o alívio espiritual e corporal recebido. Os que haviam obtido a saúde iam com maior júbilo do que os outros. Via tudo isso, agradecia ao Pai e pedia-lhe que os confirmasse cada vez mais com a sua graça. Conselho dos doutores, sacerdotes e anciãos. Neste interim, os sacerdotes, os doutores e os anciãos reuniram-se em conselho. Pensavam poder encontrar um meio de expulsar-me da cidade e, sobretudo, do templo, porque não podiam mais negociar ali e notavam que o povo me era muito afeiçoado. Percebendo as graças que eu concedia, curando os enfermos que vinham a mim, temiam muito que um dia os superasse e eles se tornassem desprezíveis à multidão. Tanto mais que ouviam comentar, e eles mesmos viam a santidade de minha vida, não só irrepreensível em tudo, mas até muito mais admirável. Atormentava-os por isso, a paixão e a inveja corroía-lhes o coração. No entanto, não podiam encontrar o modo de caluniar-me e, por conseguinte, ter motivo de me expulsar. Resolveram, assim, provisoriamente, ordenar à multidão que não me trouxesses mais os enfermos, porque tencionavam examinar bem a minha doutrina e descobrir de que modo me era possível curar os enfermos, visto que me estimavam pessoa muito humilde e ignorante, que jamais estudara. Queriam assegurar-se de onde vinha minha ciência, examinar a minha conduta e a vida que havia levado, para verificarem de onde provinha o dom de operar milagres e porque, sendo pessoa de nascimento humilde, mostrava tanta autoridade no repreender. Confabulavam sobre tudo isso, apesar de saberem muito bem que minha ciência era divina e minha pessoa era tudo perfeita e santa. Mas a paixão
Sugeria-lhes todas estas coisas, em vista de impedirem a multidão de vir me ouvir. Diziam: quando não houver pessoa alguma para ouvir, ir-se-á embora. De fato, deram esta ordem, mas tudo foi em vão, porque o povo, iluminado por minha celeste doutrina, sabia muito bem que a minha pessoa era em tudo perfeita e santa. Este conhecimento mantinha-o inteiramente estável em seus propósitos, sem se perverterem pelos pérfidos conselheiros. Assim como seus corações não estavam dominados pela paixão, nem suas mentes obcecadas pela inveja. Não observavam a ordem e, ao invés, mais do que nunca vinham a mim para serem instruídos. Contavam-me a ordem recebida de seus chefes, e eu dava-lhes a conhecer o erro e os instruía retamente, demonstrando-lhes claramente ser obrigação obedecer a Deus e procurar a salvação da própria alma. Como aquela ordem era contra a lei e ofensiva a Deus, não eram obrigados a observá-la. Iluminados por minha pregação e por meus ensinamentos, facilmente se persuadiam de que eu lhes dizia. Quantas súplicas, esposa minha, dirigia ao Pai, para que a pobre gente não fosse pervertida por corações malignos e perversos. Quanto me fadigava para tornar-lhes conhecida a verdade, pois muitos vacilavam, visto que a multidão é fácil de dobrar-se às persuasões. Depois, a autoridade dos chefes e o temor do castigo abalavam a muitos, mas rendiam-se rapidamente às minhas palavras, quando lhes dizia que não lhes temessem aqueles que só podem atormentar o corpo, mas que temessem a Deus, que tem o poder de condenar a alma ao fogo do eterno, e que, tendo sido eu mandado para ensinar o caminho da salvação, aproveitassem o ensinamento. Do contrário, ai deles. Declarava tudo com muita graça e com tanta clareza lhes explicava que se persuadiam pela verdade. Continuava, portanto, a minha pregação, do modo que já te explanei, e a multidão, mais do que nunca, vinha ouvir-me. Perseverava em curar os enfermos. Daí aumentava sempre a devoção e o afeto à minha pessoa, e os corações cada vez mais se confirmavam na verdade por mim empregada. Os chefes tramam contra a vida do Salvador. Diante disto, os chefes enfureciam-se cada vez mais, e averiguando que eu era aclamado pela maior parte do povo, em vez de se renderem, também a verdade por mim proclamada, obstinavam-se ainda mais. Instigados pelo demônio e a paixão, procuravam o modo de matar-me. Pensavam como agir para envenenar-me e matar-me de maneira que parecesse acidental e não provocada por eles. Eu via todos os malvados desígnios e muito mais me afligia por sua malícia. Recomendava-os ao Pai, rogando-lhe não os castigasse, mas os iluminasse. Em verdade, o Pai não deixava, mediante suas luzes, e manifestava-lhes o erro. Mas as luzes não impressionavam suas mentes cegas, sendo logo rejeitadas. A cegueira tornara-se incurável, por ser maliciosa e voluntária. Não deixaram, no entanto, de executar seus malvados desígnios, procurando muitas vezes causar-me a morte. Mas vendo que sempre seus atentados eram em vão, cogitavam outros modos de me tirar do mundo. Vendo tudo isto, dirigi-me ao Pai e roguei-lhe por todos os meus irmãos, a fim de que os livrasse das insídias das pessoas malvadas. Especialmente, roguei por aqueles que se aplicam a converter as almas e a libertá-las da escravidão do demônio, no intuito de que os planos das pessoas perversas não surtam efeito, para que essas mesmas não lhe causem a morte. Roguei ao Pai defendê-los e guardá-los. Vi então verdadeiramente como muitos de meus irmãos sofreriam as perseguições como eu, e que muitos lhe maquinariam morte, conforme faziam comigo. Supliquei, pois, instantemente ao Pai os libertasse.
Vi que meu pai empregaria cuidado e proteção particulares para com eles. Tributei por isso as devidas graças também em nome de todos os que as receberiam. Com os pobres procura esmolas. Saí às vezes do templo para pedir esmola, quando sentia grande necessidade de sustentar a minha humanidade. Seguiram-me alguns pobres dos mais simples, pois, para com eles, me mostrava mais amável e entretinha-me prazerosamente com os mesmos. Ia ainda na companhia deles, porque tendo pregado que não se devem desprezar os pobres e os simples, por serem também eles filhos do meu Pai Celeste, que muito os ama. Queria demonstrar a estima que lhes dedicava e como praticava o que pregava, andando junto pelas ruas da cidade, como se fosse um deles. Ofereci ao Pai a minha humildade e meu abaixamento, dizendo: Pai, eis por amor a vós tornei-me pobre, mendigo. Olhai, eu vos rogo, esta minha humildade e perdoai por ela a soberba desta pérfida gente, que não sabe estimar outra coisa senão a vaidade e o fausto. Infundi-lhe nos corações o amor à pobreza e à humildade. Pedi-lhe depois desse a todos os meus irmãos um sentimento de caridade e de amor para com os pobres, e não permitisse que estes fossem desprezados, conforme faziam aqueles soberbos. Prometeu-me o Pai a dita graça, e vi que muitos de meus irmãos não só amariam a pobreza, mas dando todos os seus bens de esmola, tornar-se-iam semelhantes aos pobres, à minha imitação. Com isto, muito me alegrei e roguei ao Pai, desse-lhes a abundância da graça e os fizesse muito mais ricos em seu reino. O Pai tudo me prometeu, e efetivamente o vai realizando com aqueles que, despojados de tudo, se põem a imitar-me nesta virtude tão amada e tão praticada por mim. Enquanto ia assim pela cidade, minha modéstia, a gravidade acompanhada de doce afabilidade eram tais que quem me olhava ficava preso pelos maravilhosos atrativos que de mim irradiavam. Por isso muitos me louvavam e ficavam admirados de meu abaixamento e se compungiam. Por causa da sabedoria, porém, muitos se escandalizavam e me desprezavam. Eram os de corações duro e altivo. Vendo isto, os escribas e fariseus murmuravam contra mim e tomavam o fato por pretexto para me desacreditarem mais e declararem às multidões que não deviam seguir os ensinamentos de uma pessoa tão vil. Inflamavam-se cada vez mais de ódio e de paixão contra mim. Não obstante, o povo continuava a vir escutar minha pregação e aqueles mais se erravam. Embora tudo visse e conhecesse, nunca me mostrei perturbado perante eles, mas sempre os olhava com semblante amável, demonstrando também no exterior a caridade que lhes dedicava no coração e a compaixão para com a sua miséria e dureza. Os pérfidos percebiam esta serenidade e doçura de semblante para com eles. Por isso não me olhavam de frente, porque temiam render-se à minha polidez, pois ao olhar-me, experimentavam um forte sentimento de amor para comigo e de gratidão. Ao invés, quando me encontravam, viravam o rosto turbado para o outro lado, a fim de não serem aterrados ou cativados por meus olhares. Sofria tudo com muita paciência, mas o meu coração ficava bastante amargurado por causa da malignidade deles. Via então que muitos de meus irmãos, e especialmente meus seguidores, sofreriam malignidade semelhante da parte de pessoas malvadas. Por isso, oferecendo minha paciência e mansidão ao Pai, pedi-lhe desse-lhes graça particular para poderem suportar com paciência e serenidade, pois bem sabia ser preciso graça especial de meu Pai para se aguentar tal gente. O Pai me prometeu. Muitos aproveitavam-se desta graça, mas muitos inutilizavam-na porque não querem seguir verdadeiramente minhas pegadas, nem pôr em prática os exemplos que lhes deixei.
devido àqueles que eu me alegrava, e em relação a estes sentia pesar. Roguei ao Pai, desse-lhes ainda maior graça, e fizesse com que conhecessem o bem que dela resulta para as suas almas. Come com os pobres. Andando, pois, assim pela cidade, à procura de algum alimento para meu sustento, e tendo-o encontrado, retirei-me com os pobres para comer. Minha refeição, porém, constava só de pão e água. Quase nunca a mudei, especialmente no tempo da pregação. Jamais deixei de fazer o que costumava fazer em casa de minha dileta mãe. Como já te disse, isto é, os agradecimentos e as ofertas ao Pai, como também de dar a bênção antes da refeição. Enquanto os pobres comiam, eu discorria sobre a pátria celeste. Assim eram restaurados e consolados na alma, e o parco alimento que tomavam, embora asaz insípido e vil, tornava-se-lhes gostoso pela consolação espiritual que experimentavam. Animava-os a sofrerem de bom grado. Dizia-lhes que o Messias prometido já viera ao mundo e era pobre como eles. Ou ainda mais, porque nada tinha de próprio, que se alegrassem por serem companheiros do Filho de Deus, que ele viera para honrá-los e exaltá-los, pois sendo o Senhor do céu e da terra, nasceu pobre e vivia pobremente. Aqueles pobres alegravam-se muito e ficavam atônitos e me ouviam, a me ouvirem, e no seu íntimo pensavam sê-lo talvez eu. Mas então não havia quem me perguntasse. Não obstante, confirmavam-se na fé e acreditavam que o Messias prometido já estava no mundo. Outros sermões. Terminado, pois, o meu discurso, e refeitos eles corporal e espiritualmente, dava graças ao Divino Pai, e eles também o faziam. Afastava-me depois deles, voltava ao templo, onde rogava ao Pai e recitava os louvores divinos, segundo costumava. Após as habituais ofertas e petições, à hora de pregar, reunia-se muita gente para ouvir-me e eu fazia a pregação. Nas pregações, sempre de nova maneira e com mais admirável sabedoria celeste, em forte luta contra os vícios, dava a conhecer a gravidade do pecado e o quanto desgostavam a meu Pai divino as ofensas feitas a um Deus de majestade infinita. Parecia a cada um que aquela era a primeira vez, embora já me tivessem ouvido muitas. Tão maravilhosa era a sabedoria, a graça e o modo de falar, capaz de atrair de tal maneira os corações que, se tivesse continuado o dia inteiro, jamais teria causado a alguém tédio ou aborrecimento. Havia em Jerusalém muita gente de várias nações que se encontrava no templo a ouvir a minha pregação. Aplaudia muito a minha pessoa, de sorte que alguns, devendo partir para voltarem à sua pátria, detinham-se para ouvir-me e, vendo que eu trazia a saúde a cada um que se aproximasse de mim, ficavam muito admirados e me tinham por homem vindo do céu. Não podiam se persuadir de que uma pessoa humana fosse capaz de agir e falar como eu agia e falava. Ao reconhecer cada um de minha doutrina era mais celeste do que terrena. Ao ver o meu modo de viver e a santidade e a perfeição de minha vida. Por isso invejavam a sorte dos habitantes daquela cidade e, partindo de Jerusalém, iam cantando por toda a parte as coisas admiráveis, iam contando por toda parte as coisas admiráveis que a meu respeito haviam ouvido e visto. Eu rogava ao Pai fizesse de modo que, ao propagarem eles a minha divina sabedoria e a santidade da minha vida, suas palavras causassem impressão nos que os ouvissem, e estes se dispusessem a receber a minha pregação quando eu fosse aos seus respectivos países. O Pai não deixava de iluminar todos aqueles que ouviam falar de mim e ansiavam por ouvir-me. A fama de minha pregação e os milagres que obrava ia já se espalhando pelas cidades vizinhas. Agradecia ao Pai pela luz e a graça
que dava àquela gente para me desejarem e pelos frutos que havia de alcançar para as almas naquelas cidades e povoações mediante a minha pregação. Fiz ainda muitos milagres no princípio de minha pregação, devolvendo a vista aos cegos, o ouvido aos surdos, a fala aos mudos. Disto não se fez menção na minha vida, pois estava então só e ninguém me seguia. Por isso não eram anotados. Tanto mais que, por temor dos escribas, sacerdotes, fariseus e ministros do templo, quase todos se calavam. Já sabiam que eles me odiavam e tinham proibido ao povo trazer-me os doentes, e estes, temendo o castigo, se calavam. Embaixada dos discípulos de João. Enquanto a fama de minha pregação e dos milagres que fazia, devolvendo a saúde aos enfermos, se divulgava, vieram a mim, enviados por ele, os discípulos de João, que se encontrava no cárcere, por ordem de Herodes. Chegaram estes ao templo na hora em que eu pregava e ouviram a pregação. Seus corações ficaram cativados e desejosos de seguir-me. Ao vê-los, mirei-os com amor e, voltando-me para o Pai, supliquei lhes transmitisse luz para reconhecerem a minha pessoa, a fim de que pudessem testemunhar a quem lhes perguntava acerca de mim, que eu era, em verdade, o Messias prometido, e para tal, que eu conhecessem claramente por meio da minha celeste sabedoria e a majestade de meu semblante. O Pai lhes comunicou a luz, e de mente esclarecida reconheceram ser eu o Messias que os judeus esperavam. Tanto mais que, ao ouvirem minha pregação, seus corações ficaram feridos por dados agudos que os inflamavam de amor para comigo. Em todas as pregações ia sempre iluminando os ouvintes, explicando-lhes algum trecho da Escritura sobre a vinda do Messias. Dava-lhes a entender claramente que o Messias já viera ao mundo, que tinha tomado a forma de servo, vivendo pobre e desconhecido. Isto tornava-se insuportável para os hebreus, soberbos, especialmente os mais importantes. Quando falava do assunto, iravam-se asás, porque temiam que o povo me considerasse o Messias, tanto mais que eu realizava obras tão prodigiosas. Minha sabedoria mostrava-se claramente divina e a santidade de minha vida o atestava muito mais ainda. Na iminência de mostrar-lhes que o Messias já viera ao mundo, rogava ao Pai transmitisse luz a todos os ouvintes, a fim de que reconhecessem claramente ser verdade quanto lhes pregava e que eu era o Messias prometido. O Pai os iluminava e muitos acreditavam-no por certo, sobretudo os dotados de boa vontade e simplicidade. Os discípulos de João compreenderam meus argumentos e, no fim do discurso, aproximaram-se. Havendo ainda alguns enfermos curados por mim, ouviam como me louvavam e exaltavam as obras admiráveis que eu fazia. Aproximando-se, disseram-me que tinham vindo da parte de João para visitar-me e conhecer-me por verdadeiro Messias e que não esperavam outro. Apesar de terem estado em dúvidas, convenceram-se da verdade ao ouvirem a minha pregação e tinham sido iluminados. Foram acolhidos por mim com grande amor e disse-lhes que voltassem para junto de seu mestre e lhe contassem quanto haviam de mim ouvido e visto como operava milagres. Disseram ainda que os simples se haviam tornado sábios, pregando a verdade, isto é, exaltando minhas obras e as misericórdias do Divino Pai, que os cegos viam, os surdos ouviam, os mudos falavam. Houve também testemunhos de que lhes dizia porque viram-me operar alguns milagres. Partiram cheios de admiração, deixando-me, no entanto, o afeto de seus corações, com grande desejo de voltar, pois já estavam presos com os elos de meu amor. Enquanto lhes falava, roguei ao Pai inflamasse-lhes o coração de amor para comigo, a fim de que se pusessem a seguir-me e a observar quanto lhes ensinei.
Tendo-o chamado até então, interiormente a minha sequela, pedi ao Pai, enchesse-os da divina graça. Ele o fez. Estando com os corações já dispostos, renderam-se facilmente e a graça divina lhes causou grande impressão. Consola os aflitos. Depois da partida dos discípulos de João, fiquei a consolar os que tinham vindo a mim, pois quantos estavam aflitos e atribulados, ou por doença ou por outro motivo, vinham a mim com grande confiança e esperança e recebiam o que almejavam, ficando todos consolados. Quem não podia chegar a falar-me, ficava consolado só de ouvir-me e ver-me, porque a minha própria presença trazia consolação a quem com fé me olhava. Enquanto estava agindo e consolando todos os que de mim se aproximavam, roguei ao Pai com muita insistência se dignasse fazer com que no mundo houvesse algum servo seu que levasse consolação aos aflitos, saúde aos enfermos, luz de celeste doutrina às pessoas ignorantes, ensinando-lhes o caminho do céu. Prometeu-me o Pai fazer quanto dele reclamava e dar a muitos graça particular e enchê-los de seu divino Espírito, para que servissem de alívio e consolação para aqueles que estivessem aflitos e atribulados. Vi então que as pessoas mencionadas nunca faltariam no mundo, e alegrei-me por causa da glória do Pai e da utilidade de meus irmãos necessitados. Pedi muito ao Pai, assistisse-as sempre com graça, desse-lhes o dom tão necessário da perseverança, infundisse-lhes na alma verdadeiro suspiro, verdadeiro espírito e sentimento de humildade, com o claro conhecimento de seu próprio nada, para que não se exaltassem pela soberba, atribuindo à própria virtude o que é dom de Deus. O Pai me prometeu e não deixa de realizá-lo para com os que ele elegeu e destinou a este estado. Por isso tributei muitas graças ao Divino Pai, também em nome de todos. Vi então que haveria no mundo muitas criaturas perversas, as quais, enganadas pelo demônio, ensinariam falsas doutrinas e perverteriam muita gente, atraindo para o seu partido muitos incautos e fracos. Senti grande amargura por causa disto, e voltando-me para o Pai, pedi-lhe, entre suspiros, que impedisse tão grave desordem, fazendo-lhes conhecer e descobrir seus erros, e não permitindo que o inimigo infernal triunfasse por intermédio de tão pérfidas criaturas. Desse sua graça a muitos, para poderem fazer-lhes guerra e abater o erro. O Pai mo assegurou, de fato não deixou, nem deixará jamais de enviar ao mundo a luz divina, a qual, por meio de pessoas fiéis e gratas, ilumine quem vive no erro, com o poder divino abata o erro e a falsa doutrina dos ministros de Lúcifer. Vi, porém, grande multidão de almas que, por meio destes homens perversos, sobre os quais o demônio triunfara, precipitar-se-iam e cairiam no erro. Senti tanto pesar por isto, esposa minha, que me lamentava, suplicando misericórdia ao Pai. Ele me consolou, fazendo-me ver também a multidão das almas que se converteriam à penitência por meio daqueles que havia destinado e chamado para bater seus inimigos e para converter as almas a ele. Não te admires, esposa minha, que eu então via tudo como se antes não o soubesse. Tudo me era conhecido, devido à divindade que havia em mim. Mas então vivia na terra e representava a pessoa do gênero humano, isto é, a pessoa de meus irmãos, porque como tal rezava e tudo tornava presente ao Pai. Então, ao rezar, sentia, enquanto homem, pena e aflição ao ver a perda de tantas almas que eu desejava fossem todas salvas, pois desci à terra para a salvação de todos, fazendo-me homem, sofrendo e padecendo tantos tormentos, segundo já ouviste, e ainda ouvirás nesta história. Oferecia, portanto, ao Pai o desejo da salvação de todos os meus irmãos, e em virtude deste pedia-lhe concedesse vivo anelo pela salvação das almas a todos aqueles
que de qualquer modo podem ajudá-las, a fim de que não poupem fadiga alguma ao sofrimento, por grande que seja, para convertê-las e reconduzi-las ao caminho da verdade. O pai fazia-me ver que daria a muitos este anelo, mas nem todos traduzi-lo-iam na prática, deixando-se vencer pelo amor próprio, sem querer se sujeitar às incomodidades, aos sofrimentos que tal empenho costuma trazer. Voltava-me contra eles e lamentava-me, porque aderindo ao amor próprio e às comodidades, não procuraram o bem das almas que me custam tão caro, enquanto eu, seja por eles como por aquelas, padeci tanto e estava por padecer ainda mais. Por isso rogava de novo ao Pai que os iluminasse e lhes transmitisse graça maior e estímulos ao coração para que superassem as dificuldades sugeridas pelo amor próprio e as tentações empregadas pelo inimigo comum, visando impedir o bem e a salvação das almas. O Pai prometeu-me dar-me tal graça. Vi que, por esta e por minhas súplicas, muitos corresponderiam e exultariam o que deles almejava. Alegrei-me com isto. Procurava sempre pedir ao Pai esta nova graça para meus irmãos, porque eles desmerecem e se tornam indignos de recebê-la quando dela abusam e a ela não correspondem. Por isso ofereci ao Pai meus méritos, a fim de que se dispusesse a concedê-la cada vez mais. Agradeci-lhe qual favor a mim concedido, porque fazia-o por meu amor, e falo-ia sempre, quando lhe o rogasse, com grande instância. Às vezes encontrava o Pai muito irado contra meus irmãos e aplacava-o com súplicas, oferecendo-lhe quanto sofria por seu amor e pela salvação do gênero humano. Tais ofertas eram muito agradáveis ao Pai, que não me negava coisa alguma. Eu o louvava e agradecia-lhe por parte de todos, e exaltava sua infinita clemência e bondade. Conselho dos fariseus. Continuei a pregação por muito tempo, conforme te declarei, e ajuntava-se cada vez mais gente para me ouvir, e muitos punham em prática o que eu ensinava. Verificando os sacerdotes, os doutores e os ministros do templo, o grande fruto que obtinha por meio da pregação, os milagres e a doutrina, e muito mais pela santidade da pregação, e muito mais pela santidade de vida que levava, reuniram-se a miúde, confabulavam entre si para encontrar o modo de caluniar-me e expulsar-me da cidade. Mas, por mais que fizessem, não puderam descobrir coisa alguma a repreender-me. Por isso, tinham alguns que observavam todas as minhas ações e nunca conseguiram seu intento, porque sentiam que eu era irrepreensível, tanto nas palavras como nos fatos. Iravam-se e a paixão corroía-lhes o coração, já obstinado e endurecido. Embora conhecessem bem a santidade de minha vida e a verdade de minha doutrina, começaram a dizer entre si que eu fazia tudo por atuação do demônio. Como o demônio se apossou de seus corações, sugeria-lhes todo o mal possível contra mim, aumentando cada vez mais a aversão e o ódio contra minha pessoa. Todo o inferno fremia diante de minha pregação, e sabendo o dano que o atingia, não podia suportar a santidade de minha vida. Sentia a força e percebia a guerra que eu lhe fazia. Conhecia suas derrotas e, por isso, armado de furor, pôs-se a instigar todos os meus adversários e sugeria também ao povo muitas coisas contra mim. No horto, oração. Vi a esposa minha toda a perseguição que sofreria dos ímpios hebreus, isto é, de todos os chefes e, sobretudo, daqueles que o povo julgava os mais santos e mais perfeitos observadores da lei. E como o demônio ia triunfar deles, induzindo-os a executarem seus atentados. Por isso, voltando-me para o Pai, pedi-lhe com grande instância, impedisse o mal
e os chefes planejavam contra mim. Não quer dizer que pudessem prejudicar-me em alguma coisa, mas para que suas almas não fossem sobrecarregadas de culpas maiores e eles não ofendessem tanto meu divino Pai. Pedi-lhe manifestasse, subjugados os ministros de Lúcifer, que com todo o empenho aplicavam-se a perverter a multidão mediante suas sugestões infernais. Quanto orei por isto ao meu Pai, noites inteiras, na maioria dos casos estava orando no horto do Getsêmani, conforme te indiquei no princípio, porque quando estava em Jerusalém, ia em geral durante a noite orar naquele horto, onde ninguém me observava. Com ardentes suspiros invocava o Pai e pedia-lhe misericórdia. Quantas lágrimas, quantos suspiros, quantas súplicas naquele horto! Passava assim noites inteiras para impetrar a salvação daquelas almas miseráveis que, obcecadas pela paixão e vencidas pelo demônio, via perdidas. Meu coração não podia suportar tamanha morticínia de almas, e ao ver aquelas que então já se encontravam na cidade, lembrava-me também de todas as outras que existiriam no mundo, até o fim do mesmo. Vendo tão grande multidão, meu coração se angustiava, de modo que o Pai se movia a compaixão, vendo-me em tamanha angústia, e prometia-me conceder a graça em tal abundância a todos que, se quisessem, poderiam todos salvar-se e com grande facilidade, em vista dos meios concedidos, potentes e eficazes. Dizia-me outro sim, que se consideraria satisfeito por seus méritos, quando estes se fossem oferecidos por um coração contrito. Nessas condições, todos seriam recebidos em sua amizade e em sua graça. Via a multidão daqueles que se aproveitariam e se prevaleceriam de tão grande graça e de tantos méritos. Por isso consolava-me um pouco e rendia graças ao Divino Pai. Do horto ao templo. Tendo estado as mais das vezes durante a noite entregue a esta sorte de oração, ia ao despontar do dia, assim aflito e esgotado quanto a minha humanidade, ao templo para pregar. Vendo-me tão abatido, relativamente às forças corporais, devido aos contínuos sofrimentos, pedia ao Pai a sua ajuda, que sempre recebia. E inflamado de zelo em relação ao seu amor e à salvação das almas, comecei a pregação com fervor cada vez maior e admirável sabedoria. Qualquer um que me ouvisse admirava-se e ficava atônito. Cientes de que eu vivia em tanta pobreza, não tendo casa onde recolher-me, nem alimento para me sustentar, numa vida de contínuos sofrimentos e observando o meu ânimo e fervor na pregação, pensavam que certamente eu devia ser o Messias prometido, porque um homem não teria podido atuar de modo e da forma em que eu atuava, nem aguentar tanta pobreza e tantos sofrimentos. Por isso, divulgou-se por toda Jerusalém a fama de que muitos acreditavam ser eu o Messias prometido. Os chefes enfureceram-se muito, tanto mais que não tinham coisa alguma a me imputar, em contrário. Não encontravam sossego nem repouso, e para não se mostrarem apaixonados, mantinham a paixão oculta no coração, esperando a ocasião de desafogarem o ódio e a indignação concebidos contra mim. No entanto, não deixavam de perseguir-me sob pretexto de zelo e de procurar matar-me. Assim pregavam o bem com o mal. Assim pagavam o bem com o mal, o amor com o ódio. Nem por isso deixei de olhá-los com compaixão e de beneficiá-los. Voltando-me para o Pai, pedi-lhe desse graça igual a todos os meus irmãos, isto é, de terem compaixão daqueles que o perseguem, porque praticam o bem, de orarem por eles sem se cansarem jamais, de amarem a quem os odeia, de desejarem também todo o bem, procurando obtê-lo para eles em troca, a fim de que nisso se mostrem meus verdadeiros seguidores. O Pai prometeu-me dar-lhes tal graça.
Vi que numerosos seriam os que me imitariam, mas que outros, muitos dela, abusariam. Experimentei grande pesar por causa destes, porque vi a grande desordem e os graves males que por sua culpa haveria no mundo. Por isso roguei ao Pai com maior insistência, os iluminasse e fizesse conhecer aos que assim agiam, não procederem como filhos, não procederem como filhos de meu pai, nem como imitadores meus. Vi que o Pai lhes daria grande abundância de luzes e de graças, e que muitos se emendariam depois de reconhecerem o próprio erro. Por isso rendi graças ao Pai. Procura esmola, alimenta-se. Terminada, pois, a minha pregação, consolei grande multidão de gente que se aproximou de mim. Agradeci ao Pai, recitei os divinos louvores e saí do templo para pedir esmola de um pouco de pão e água, a fim de sustentar a minha humanidade. Tendo-a recebido, retirei-me habitualmente para debaixo de uma porta ou um teto e ali sentado no chão tomava aquele bocado, fazendo os costumeiros atos de devoção, conforme te contei várias vezes. Enquanto estava assim, pobre e abandonado, via que muitos de meus irmãos encontrar-se-iam em semelhante pobreza e miséria, e por isso dirigi-me ao Pai e pedi-lhe dar-lhes paciência na pobreza, consolá-los e lembrar-lhes que também eu vivi em tão extrema pobreza. Vi que meu pai não falharia no que lhe reclamara e deixava-lhe graças. Após ter ingerido o parco alimento, o que fazia raramente e só quando sentia fazer-me falta por necessidade, voltava ao templo, orava ao Pai e depois me punha a ensinar aos que vinham a mim com boa intenção para serem instruídos na lei divina. Assim ia passando os dias e as noites. O dia festivo. Chegou, entretanto, o dia de uma solenidade no templo, e eu, em oração a noite toda, pedi ao Pai permitisse que todos os doutores e anciãos, os sacerdotes e os ministros do templo lá se encontrassem, a fim de que na pregação eu pudesse tornar-lhes evidente o erro em que estavam e, iluminados pelo Pai, pudessem reconhecer a verdade de minha doutrina. Roguei-lhe ainda que todos os presentes à pregação ficassem instruídos acerca da verdade ouvida. O Pai prometeu-me fazê-lo, e embora visse que para os hebreus tudo seria em vão, não obstante coisa alguma, quis omitir que lhes possibilitasse ocasião de emenda. O sermão de Jesus. Portanto, no dia da festa, tendo-se reunido uma grande multidão no templo, até mesmo peregrinos e os sacerdotes, os ministros e os doutores, depois das habituais cerimônias legais, fiz a pregação começando assim: Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Do seu interior manarão rios de água viva. Surpresos, todos puseram-se a ouvir-me em perfeito silêncio, com grande atenção. Os chefes e os sacerdotes, não tendo podido sair, foram constrangidos a ouvir-me também. Preguei com admirável sabedoria, com maneiras e graça mais divinas do que humanas, pois a divindade em mim já se revelava. Os ouvintes ficaram, pois, asaz atônitos, nunca tendo ouvido palavras semelhantes. Todos estavam admirados e pasmados. Só os pérfidos hebreus, isto é, os chefes, fremiam e a paixão roía-lhes as vísceras. Embora reconhecessem também eles ser eu o verdadeiro Deus, o verdadeiro Filho de Deus, porque, mediante as luzes do Pai e por minha divina sabedoria, estavam convencidos da verdade, mais obstinados do que nunca, tudo desprezavam. Nesta pregação dei a conhecer claramente a todos que em mim estava a fonte da verdadeira sabedoria, e quem viesse deseditar-se nesta fonte ficaria repleto de graça, luz e sabedoria, de modo que poderia reparti-la também com os outros.
Com os exemplos e os ensinamentos, esta pregação se tornou tão admirável para todos que elogiavam a minha pessoa e exaltavam a minha sabedoria celeste. Enquanto pregava e convidava a vir a mim e dessedentar-se, acompanhava as palavras de convites internos aos que me ouviam, máxime às almas simples. O Pai igualmente concorria com luzes e a graça. Por isso sentiam-se atraídos e aproximarem-se de mim, olhando-me com amor e desejo de seguir-me. Vinham afetivamente a mim para serem instruídos e consolados. Os ouvintes não se saciavam de contemplar-me por causa dos atrativos que discerniam em mim, a amabilidade e a graça com que falava. As horas da pregação pareciam-lhes momentos velozes. Tamanho era o gosto e a consolação que a minha palavra lhes proporcionava. Havia, no entanto, esta diferença. As almas simples, em estado de graça, ela causava doçura, grande satisfação de espírito e inexplicável júbilo de coração, junto com o ardente desejo de seguir-me. E as almas sem a graça, porém, ficavam compungidas, animavam-se a recorrer confiadamente à divina misericórdia, com o desejo de mudança de vida e o propósito de emenda dos próprios erros. As almas soberbas, minha palavra aterrorizava e fazia reconhecer sua vileza e baixeza, infundindo-lhes nos corações o verdadeiro espírito de humildade. As almas avaras desejavam despojar-se de tudo e viver em pobreza, e assim todas as outras, de más inclinações. A todos fazia com que se compungissem, ficassem iluminados, reconhecessem claramente a verdade que eu lhes pregava. Minha palavra causava muitos efeitos e dos mais admiráveis nos ouvintes, a cada qual os experimentava. Mas muitos dos mais pérfidos desprezavam-na e mais do que nunca endureciam-se em seus erros. Entre outros, eram os ímpios hebreus, isto é, os chefes e os sacerdotes do templo. Constituíam outras tantas espadas a transpassarem meu amoroso coração, nos seus anseios de que todos se compungissem e arrependessem. Não acredites, esposa minha, que ao pregar com tanto zelo a glória de meu Pai, do meu divino Pai, caísse em excessos, por ver a perfídia, a dureza e a obstinação desses corações exasperados. Ao invés, fazia-o cada vez mais com graça, afabilidade e amor, convidando-os amorosamente à penitência, mesmo no próprio tempo, e empregava, rogava ao Pai em seu favor. Depois de minha pregação, vieram quase todos para serem de novo instruídos e aconselhados. Dava-lhes oportunos remédios, conforme a necessidade e do modo admirável. Sem intrépido, consolava a todos. Alguns declaravam querer seguir-me, outros voltar, como efetivamente faziam muitos, que retornavam a miúde para serem instruídos. Não faziam acepção de pessoas. Não fazia acepção de pessoas, tratava a todos do mesmo modo, pobres ou ricos, antes acariciava mais os pobres e dizia publicamente que os considerava a todos filhos de meu Pai Celeste, sem exceção, mas que os pobres e os simples eram mais amados por mim por serem mais semelhantes ao Filho de Deus, o qual, já estando no mundo, vivia em extrema pobreza, humildade e simplicidade. Quando dizia isto, enfureciam-se os hebreus, e como estavam cheios de soberba, de malícia e de ambição, não podiam suportar ouvir dizer que o Messias prometido viera ao mundo em forma de escravo e que vivia em pobreza e humildade, porque ambicionavam o fausto e a grandeza. No horto. Depois da pregação e de satisfazer a todos com que se tinham aproximado de mim, rendi graças ao Divino Pai, e tendo-lhe suplicado, como de costume, saí do templo em hora tardia, e encaminhei-me para o horto, a fim de passar a noite, conforme estava habituado em oração e preces, dando breve repouso à minha humanidade. Ninguém me seguiu até este lugar,
porque queria estar só, para desafogar com o Pai a pena que me cruciava o coração por causa da obstinação dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus e dos outros que se deixavam por eles enganar. Por isso desafogava a minha pena com ardentes suspiros e dirigia fervorosas súplicas ao Pai pela salvação de todo o gênero humano. Esta oração agradava muito ao Pai e por minhas súplicas detinha o castigo de várias vezes, que várias vezes teria infligido aos pérfidos judeus. Íntima união à mãe. Deve saber, esposa minha, que durante todo o tempo que estive em Jerusalém para pregar e ensinar a multidão, jamais me esqueci da querida mãe, que estava na solidão, rezando e orando continuamente pela conversão dos corações duros e obstinados, porque de tudo tinha conhecimento e em tudo e em espírito tudo via e ouvia. Suas vozes amorosas penetravam sem cessar em meu coração, e era muito consolado por ela. Também eu lhe falava seguidamente ao coração, consolava e animava a prosseguir na oração em prol do gênero humano. Havia muito tempo que estava longe dela, e por isso ansiava ela por rever-me com os olhos corporais, e se bem que pudesse fazê-lo sem partir de Jerusalém. Não obstante, fui de manhã cedo ao templo para fazer a minha habitual pregação. Depois parti para Nazaré, querendo de novo encontrá-la e consolá-la com a minha presença. Por isso, de dia, pedi licença ao Pai, porque não fazia coisa alguma sem o seu beneplácito, conforme sempre fizera. Mas naquela vez de modo particular, pois estando eu inteiramente empenhado em procurar a sua glória e não mais sujeito à mãe, como até os 30 anos, queria o Pai que estivesse sujeito a ele só, agindo como verdadeiro filho que era. O pai deu-me licença e eu lhe agradeci. Nesta ocasião, roguei-lhe por todos os meus irmãos, a fim de que ele lhes desse tanta graça que pudessem se mostrar a minha imitação, em tudo e por tudo sujeitos à sua vontade, mesmo naquelas coisas que razoavelmente pareciam convenientes e que lhes infundisse a luz para conhecerem que, se bem que alguns desejavam aplicar-se no que toca ao seu serviço e à sua glória, devem, todavia, encontrar tempo para consolar os necessitados e, dedicando-se à procura da salvação do próximo e à consolação dos outros, devem também, e muito mais, lembrar-se da salvação dos parentes e consolá-los nas aflições, sem que sofram detrimento os demais, porque pela graça divina é possível a criatura proporcionar a todos alívio e consolo. O Pai prometeu-me conceder aos meus irmãos a mencionada graça, especialmente aqueles que a imitação minha aprendem tal tarefa. Por isso rendi-lhe adequadas graças. O sermão. Tendo ido ao templo, adorado o Divino Pai e implorado sua ajuda, como de costume, e tendo chegado muita gente para me ouvir, preguei, instruindo a multidão e ensinando-lhe o verdadeiro caminho da salvação. Todos ficavam cada vez mais admirados e estupefatos diante da minha divina sabedoria. Naquele dia não se apresentaram os escribas e os fariseus, porque ficaram muito confundidos no dia anterior. Por isso reuniram-se em conselho para decidirem como podiam fazer-me desaparecer do mundo e dar-me a morte. Eu aconselhava-me com o Pai a respeito de novas maneiras de comunicar-lhes a vida da graça. Muitas vezes deliberaram entre si. No devido lugar, dir-te-ei o que decidiram, porque estavam sempre maquinando a minha morte. De volta a Nazaré. Após a minha pregação, tendo satisfeito a todos os que depois me procuraram, e havendo pedido a bênção a meu pai, saí do templo sozinho. Encaminhei-me para Nazaré, minha pátria, no intuito de rever a minha querida mãe e de começar a ensinar o caminho para o céu também na pátria. Na viagem, recitava os louvores ao Divino Pai e pedia-lhes iluminasse aquela gente
para receber a minha pregação. Mas vi que, apesar de tantas luzes que lhes desse o Divino Pai, não fariam conta alguma. Somente poucos aproveitá-las-iam. A fama de minha pregação, dos prodígios e dos milagres que realizava em Jerusalém, já se divulgara em Nazaré. Mas, como me tinham por homem simples e ignorante, não deram fé, e o demônio que me perseguia com todo o seu poder, insuflou-lhes à mente muitas coisas contrárias, falsidades e suspeitas acerca de minha doutrina. Tive grande aflição ao verificar que meus próprios compatriotas haveriam de me caluniar e desprezar. Contudo, concebi o propósito de lhes levar à salvação da alma, pregar e fazer-lhes conhecer a verdade de minha doutrina. Tinha enorme desejo de lhes ser útil. Pedi ao Pai concedesse a meus irmãos o anelo de serem úteis à salvação do próximo e a força de fazerem todo o possível em prol da salvação daqueles que não querem ser iluminados, a fim de que jamais se puderem excusar de não haver encontrado quem lhes ensinasse o caminho do céu. Fizessem isto mesmo sabendo que não seriam bem aceitos, nem apreciados. O Pai prometeu me dar esta graça aos meus irmãos que se empenham em tal tarefa. Os verdadeiros e falsos irmãos. Sabe, esposa minha, que chamava a todos de meus irmãos, mas havia distinção entre os verdadeiros e os falsos, pois aqueles que se desviam de meus ensinamentos e não querem seguir-me e imitar-me não são verdadeiros irmãos. Não obstante, tendo-me encarnado, revestido dos andrajos mortais e me tornado semelhante a eles, considerava a todos irmãos, pedindo ao Pai as graças em geral, sem executar nenhum. Quando depois pedia as graças particulares, isto é, como ajudar as almas, converter os infiéis, reconduzir os pecadores à penitência, julgava aqueles para os quais invocava as ditas graças como verdadeiros irmãos, porque imitar-me-iam e cumpririam a vontade de meu Pai. Não deixava, porém, de considerar meus irmãos, também os outros, apesar de pecadores, porque tomara sua condição, assumindo todas as suas culpas, para oferecer ao Pai superabundante satisfação, disposto a pagar-lhes o débito e satisfazer por todos. Rogava, portanto, ao Pai, desse aos meus verdadeiros irmãos, isto é, a todos aqueles que me imitam e cumprem em tudo a vontade divina, o anseio de satisfazerem a meu Pai pelo próximo, imerso em pecados, e de pagar-lhe o débito, fazendo penitência em lugar dele, unindo sua penitência aos meus méritos, a fim de que adquiram valor. Meu Pai o aceita de boa vontade, por ser de tal ato muito de seu agrado. Roguei-lhe com grande instância, tanto mais que alcance grande mérito quem o faz de boa vontade. Muitas vezes meu Pai nisto tanto se compraz que inclina benignamente a divina misericórdia para o pecador, que se arrepende e converte, em virtude daquela penitência unida aos meus méritos. O Pai prometeu-me esta graça. Vi que muitos delas se serviriam e adquiririam grande mérito para si próprios, e muitas almas converter-se-iam. Com isto muito me alegrei, também em vista do agrado do Divino Pai, e ao qual rendi as devidas graças. Exortação à sua esposa. E tu, esposa minha, tenhas vivo o desejo de ajudar o próximo. Como teu estado não te permite fazer o que ambicionarias, oferece ao menos todos os teus sofrimentos a meu Pai, unidos aos meus méritos, em satisfação pelas ofensas que ele continuamente recebe dos pecadores, e reza pela conversão deles. Assim darás muito gosto ao meu Pai e adquirirás grande mérito para a tua alma. Feliz de ti, se por meio da penitência, ofertas orações, os pecadores voltam à penitência, então serás minha verdadeira imitadora, porque enquanto vivi na terra, empenhei-me inteiramente pela salvação das almas.
Podes bem imitar-me no íntimo, dirigindo contínuas súplicas ao Pai, oferecendo-lhe incessantemente as minhas obras, meus méritos, minha paixão, e juntamente a esta, as tuas obras meritórias pelo mesmo fim. Fica ciente de que eu te escolhi por esposa minha para este fim. Te manifesto o que experimentei no íntimo, por querer que me imites perfeitamente, visto que desejo sejas minha verdadeira e fiel esposa e te assegure-lhes a mim, e te assemelhes a mim. Pratica este pouco que te insinuo e que realizei para a tua salvação e de todo gênero humano. Não esteja jamais ociosa, mas trabalha continuamente no teu íntimo por tua salvação e a de teu próximo. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.